Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos iniciar a leitura da palavra de Deus, que se encontra na primeira epístola universal do apóstolo João. Vamos iniciar pelo capítulo 1. Queridos, para facilitar para vocês, João antecede Apocalipse. Vão lá no livro de Apocalipse, vocês vão voltando, vocês vão encontrar o livro de Judas e depois de João, tá bom? Tem a primeira epístola, a segunda e a terceira de João. Nós vamos na primeira epístola. Bem? Glória a Deus. Aqui diz, irmão, a palavra de Deus, ela fala assim: a palavra da vida foi manifesta na carne. Primeiro verso. O que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos em nossos olhos e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Como é que eles tocaram? Tocaram no corpo de Jesus. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que é Cristo, que está com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo, que é a alegria, se cumpra. Vamos ler só até aqui no momento, tá bem, amados? Louvado seja Deus. Irmãos, aqui no primeiro verso, nós já olhamos aqui no primeiro verso da palavra de Deus, ela já diz assim, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Que quando ele falou o que era desde o princípio. Então, aqui nas Escrituras, diz bem claro que as palavras que eram desde o princípio, lembram tanto, se nós lermos lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 1, né? E como também no livro de João, no capítulo 1, versículo 1, vai estar escrito. Então, o propósito de Deus em seu Filho Jesus Cristo, ela tem uma dimensão eterna. Que Cristo é o verbo, né? Ele era verbo e se fez carne. Então, Cristo com seu Pai já estava eterno. Deus, quando ele falava, haja luz, o verbo que saía da boca de Deus, Cristo dentro do Pai, aquilo se manifestava, ia fazendo as obras. Então, irmãos, aqui o João, o livro de João aqui, ele é testemunha, esse apóstolo João, ele é testemunha ocular de Jesus Cristo. Vocês lembram quando Jesus chamou os seus discípulos? Ele chamou Pedro, chamou João, chamou Tiago. Então, João, desde o princípio, ele foi testemunhando as obras que o nosso Salvador Jesus Cristo fazia e ensinava. Veja bem, irmãos, que obra linda, por isso que ele descreve essa epístola aqui e está manifestando para toda nós. Então, nós sabemos que isso não era uma visão espiritual, mas também literal. Por quê? Os apóstolos, irmãos, ele tocou na palavra Cristo, nosso Senhor Jesus, o Cristo, o Messias, ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra encarnada. Isso nós podemos ver, irmãos, em João, capítulo 1, versículo 14. Vamos dar uma observada no Evangelho de João, só para nós observarmos, amados. Aqui no livro de João, capítulo 1, vocês podem ver aqui que esse Santo Evangelho segundo João, ele fala que o verbo se fez carne. Quer dizer, a palavra Cristo, ele veio, quando vocês lembram que o Senhor Deus mandou o anjo Gabriel falar com Maria na tenda ali, e depois o Espírito Santo cobriu Maria e veio conceber, então, Jesus Cristo. Ele se fez carne como homem, como assim somos nós, feito de osso, de carne e de sangue. O nosso Salvador, ele sendo, glória a Deus, o verbo, ele se fez carne igualzinho a nós.
Então, nós vemos aqui que no versículo 14 diz assim, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Que glória foi? Ele expulsou o demônio, ele curou o enfermo, ele trouxe o reino do evangelho, a salvação, ele trouxe o reino dos céus, ele evangelizou, ele ensinou. Então, vejamos aqui que o João, ele viu esta glória, e como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Então, Cristo é a verdade. Deus é a verdade. A tua palavra é a verdade. E nós agora andamos na verdade. Andar na verdade, irmão, é andar com Cristo, andar com nosso Senhor. Tá certo? Então, veja, irmãos, que aqui mostra esta obra bonita que o Senhor fez. Nós podemos também conferir isso no segunda epístola de Pedro, tá bom? No livro de 2 Pedro também, no verso 1:16, também diz a mesma coisa. Olha só. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmo vimos a sua majestade. O que o apóstolo Pedro estava aqui explicando? Que ele não ouviu fábula, ele não ouviu dizer, eles mesmos testificaram, eles mesmos puseram as suas mãos e tocaram na palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Eles andavam com o Senhor, com a palavra de Deus, ele tocava, o Senhor Jesus lavou os pés dele, olha que coisa linda, né? O Senhor Jesus curava as pessoas, eles viam tudo isso, irmãos. Então, eles são testemunha viva, ocular, certo? Então, voltando lá na epístola, louvado seja Deus, nós vemos aqui no segundo verso, porque a vida foi manifestada e nós vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e hoje e nos foi manifestada. O que ele quis dizer aqui, irmão? Aqui, Deus tomou... O que Deus fez aqui? Deus fez o seu Filho ser conhecido, o nosso Senhor Jesus ser conhecido aqui na terra, segundo aqui a Sagrada Escritura, irmão, nós vemos que o coração e a mente do ser humano, ela precisa da ajuda de Deus. Nós, irmão, precisamos da ajuda de Deus. Por isso que Deus enviou Jesus Cristo. Porque se Cristo não viesse na nossa vida, nós íamos perecer todos. Nenhum ia alcançar o perdão de Deus. Porque nós não temos como alcançar. Fomos destituídos da glória de Deus. Mas o amor de Deus é tão grande, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu próprio filho Jesus. Jesus tinha culpa, irmão? Jesus tinha pecado? Não, não tinha. Mas o que Deus fez? Precisava o Senhor fazer a sua justiça contra o pecado. Veja, irmãos, presta bem atenção. O pecado, quando Adão e Eva pecou, o pecado gerou a morte. E nisso passou todos terem a morte. Vocês têm a morte, como já foi dito isso antes, né? Nas outras capítulos nós falamos sobre isso. Cada um de vocês tem uma morte. Um dia nós vamos morrer. E isso prova que nós somos pecadores. Porque a morte está dentro de nós. O Senhor perdoou todos os nossos pecados, mas Ele não tirou a morte de nós. Porque nosso Deus deixou claro que nós viemos do pó, então do pó nós retornaremos. Só que Jesus veio e nos salvou. Quando ele voltar, ele nos ressuscita. Ou seja, nós não vamos, o nosso corpo não vai ficar retido no cemitério e lá, porque vai se transformar em pó da terra, né? Mas a nossa alma vai com o Senhor. Quando ele vier, os nossos corpos vão ser ressuscitados e vão ser glorificados. Então, queridos, vejam bem que coisa maravilhosa. Para isso acontecer, Jesus precisava, então, para Deus destruir o pecado, para que Deus viesse dar o perdão a nós, que nós não tínhamos condições, então Deus pegou seu próprio filho e ofereceu em holocausto. E assim todos os nossos pecados foi transferido para Jesus, sem culpa nenhuma. Ele não teve um pecado e ele puxou tudo para si, os nossos pecados. Irmãos,
Que plano maravilhoso de Deus, né? Vocês perceberam como Deus ama vocês? Como Deus nos ama? Então, nesse momento, a gente deve refletir e também devemos amar o nosso Deus com a gratidão que nós não merecemos. E aí nós passamos a amar a Ele, porque Ele nos amou bem primeiro do que a gente imaginava. Muitos de nós aqui já somos amados de Deus e às vezes nós não correspondemos a esse amor para Deus, mas Ele nos amou. Sabe, irmãos, esse é o amor maravilhoso. Então, por isso que aqui nesse versículo 2 está sendo testificado e assim está passando. Vamos ver, irmãos, aqui, que por isso o apóstolo Paulo, ele anuncia a vida eterna. Hoje, irmãos, nós também não vimos Jesus Cristo com os nossos olhos nos dias de hoje. Só que nós temos uma diferença. O Senhor Jesus enviou o seu Espírito Santo. E o Consolador, que é o Espírito Santo, ele habita aqui conosco na terra. Cada um de vocês que aceitaram o nosso Messias, que é Cristo Jesus, o Espírito Santo passou a habitar dentro de vocês. Por isso que vocês vê a mão de Deus trabalhando na vida de vocês. O Senhor faz um milagre na vida de um, o Senhor prepara uma obra na vida de outro, o Senhor liberta uma pessoa, o Senhor guarda de algum perigo. Enfim, Deus faz muitas obras e socorre os seus filhos na terra. Assim, então, nós podemos também anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo, nós somos testemunha de Cristo, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós temos a virtude de Deus, nós temos vida, a vida, o Espírito nosso, irmão, a nossa alma, ela começa a alegrar-se, ela tem sentido, tem vida, porque Jesus perdoou os nossos pecados. Olha que amor maravilhoso, olha como que a palavra se manifestou sobre nós. Vamos dar uma observada, glória ao nome do Senhor. Aqui no versículo 3 diz assim, olha, João falou assim, ó, o que vimos e ouvimos, isso anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Glória ao nome do Senhor. Veja, irmãos, que aqui o apóstolo Paulo, apóstolo João, glória a Jesus. Então, amados, nós lemos aqui nesse versículo 3, vamos dar uma observada, meus irmãos, o que vai dizer aqui? Quando ele falou assim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco, essa expressão que ele estava falando, o apóstolo João, irmão, que ele viu, ele está declarando, tá bom, irmão? Ele está declarando, revelando que, glória a Deus, que são fiéis, né? Aquilo que eles viram, e eles estão passando para as nossas gerações. Glória a Deus. A comunhão que se refere aos laços estreitos e afinidade que Deus estende ao seu povo. Então, hoje, irmãos, nós temos uma comunhão com Cristo, com Deus, isso chama-se uma afinidade, uma aproximação. Glória a Deus, está bem estendido de Deus para conosco. E olha que obra linda. Então, vamos ver isso, irmãos, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 20. Olha as confirmações, tá bom? Glória a Jesus. No livro de Atos, capítulo 20, diz assim, perdão. Atos, capítulo 4, versículo 20. Diz assim, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Olha, irmãos, isso aqui me chamou a atenção. Quando o apóstolo João, apóstolo Pedro e os demais, tudo que eles viram, não ficou guardado para eles. Eles anunciavam às pessoas, entendeu? Hoje, irmãos, conosco tem que ser desta forma também. Tudo que nós aprendemos do Senhor pela palavra, nós devemos também anunciar às pessoas. Alguns casos nós enfrentamos, tá? Veja, o anúncio ela tem que ser humilde, não de vanglória, bem? Mas todos nós temos que anunciar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Por quê, irmãos?
Se nós não falarmos de Cristo, como é que as pessoas vão crer em Jesus? Então, amados, nós temos que contar as obras de Deus em nossas vidas e as obras de Deus também dentro da palavra, porque pela palavra vai se cumprindo as coisas na nossa vida. A palavra de Deus é a fonte da nossa vida. Ele é a vida, porque a palavra de Deus é Cristo, não é verdade? Os evangelhos que Jesus trouxe, o seu reino. Então, amados, às vezes vocês vão encontrar pessoas assim, por exemplo, vocês vão contar uma obra, uma maravilha, e vai ter pessoas que vão falar assim, nossa, essa pessoa quer se aparecer, olha, ele quer se exaltar. Não, irmão, você não está se exaltando. Se o seu coração é humilde e aprendeu com Jesus Cristo, que ele diz, vinde a mim vós todos que estão cansados e oprimidos, aprendei de mim que sou humilde, né, de coração. Veja, ele é manso e humilde de coração. Se nós andarmos assim, irmãos, as pessoas vão tentar nos calar. O inimigo pode usar de alguma pessoa para tentar nos calar, nos inibir para nós não, como se nós formos aparecer. Irmão, nós não vamos aparecer. Mas nunca esqueça isso que Jesus ensinou a cada um de nós. Nós somos lâmpada para esse mundo. E a lâmpada, ela não pode estar debaixo da mesa, senão não ilumina nada. Só vai iluminar os pés dos homens. Nós precisamos estar no velador. Velador é estar no alto, tá? Onde antigamente os candeeiros que existia era colocado nas paredes, colocava lá uma prateleira na parede no alto e aquela luz iluminava a tudo. Como nós temos a lâmpada aqui hoje, ela está lá em cima e ela traz essa luz que vocês estão vendo aqui. Vocês me enxergam, eu enxergo vocês com essa lâmpada ligada aqui sobre a minha cabeça. Assim somos nós sobre o mundo. Então, de uma certa forma, o mundo vai ver você como uma lâmpada, mas você apagado, lâmpada não presta apagada. A lâmpada tem que estar acesa para atender a necessidade das pessoas. Então, seja, a palavra de Deus, dentro de cada um de nós, ela tem que ser acesa para que nós possamos transmiti-la para os que estão em trevas. E assim eles vão enxergando a luz e o Senhor converte os corações dele. E é por isso que o apóstolo Pedro, ele falava desta forma, que não podemos, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Então, amados, se alguma pessoa, seja crente ou não, tentar fechar a boca de vocês, vocês confiem na palavra e não nas pessoas. Vocês falem da obra de Deus na vossa vida. Quando eu estou falando isso, irmão, com certeza vocês são pessoas que estão realmente interessadas a servir a Jesus de todo o teu coração. Dar bom testemunho, servir ao Senhor, isso tem um efeito muito grande. Vamos ver também na palavra de Deus, no próprio Evangelho de João, capítulo 17, no livro do Evangelho de João, capítulo 17, diz assim, no versículo 21, é aquela parte da oração que Jesus estava fazendo com Deus. No versículo 21, ele falou assim, ó, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, e que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, irmão, quando Jesus fez essa oração, Jesus estava rogando aqui para Deus, para o Pai, né? Que todos sejam um só. Então, nós, discípulos de Jesus Cristo, vocês aí, eu aqui, nós temos uma só comunhão com Jesus Cristo, com o nosso Deus Pai. E brilhamos, e testificamos, e também damos bom testemunho referente ao nosso Salvador Jesus Cristo. E assim, desta forma, nós somos um só, como Cristo é com seu Pai. Olha que obra linda. A comunhão com Cristo e com Deus faz que nós nos estreitamos e andamos com o Senhor. E aí, quando você anda com Deus, você recebe pelo Espírito Santo as orientações do que está na palavra, o Espírito Santo vai te orientando, vai abrindo a mente, e você já começa a andar em espírito, andando em verdade. Quem andava em verdade? Abraão andava com Deus. Enoque andou com Deus. Muitos profetas andaram com Deus. Agora é os discípulos que andam com Jesus Cristo e Deus, o Pai e com o Filho.
E quem está aqui? O Espírito Santo. Ele está dentro do coração de cada um de vocês. Tá bem, meus amados? Podemos ver isso também no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Diz assim também, a continuidade dessa santa bendita palavra, né? Diz assim, ó. Glória ao nome do Senhor Jesus. Olha só. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Criador. Então, nosso Senhor. Irmão, presta bem atenção, vou repetir mais uma vez, para que vocês prestem atenção. Ó, fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, nosso Senhor. Então, Deus foi tão fiel que o Senhor Deus, ele nos chamou para nós estar em comunhão com Jesus Cristo. Olha que obra linda. Todos vocês, nós temos que estar em comunhão com o nosso Senhor Jesus. O que é comunhão? Vamos ajudar. Casamento, comunhão, não é isso? Tudo que um faz, o outro está em comunhão com ele. Os dois andam juntos. Está entendendo? O pai e a mãe, o marido e mulher, eles têm a comunhão de bens, eles têm tudo junto. Os bens pertencem aos dois, os dois decidem juntos, os dois estão, um conversa com o outro. Nosso Deus é tão maravilhoso que nós não merecíamos essa glória, como foi dito. Ele nos perdoou e ainda ele foi tão fiel, o Pai Celestial foi tão fiel que ele nos integrou com Cristo, ou seja, nos fez ter comunhão com Jesus Cristo. Porque se Deus não enviasse Jesus na terra, nós não teríamos comunhão com Jesus. Quem decidiu isso? Foi o Pai. Quem que iniciou esta comunhão? O Pai. O Pai deixou o Filho entrar aqui na terra para que nós possamos ter essa comunhão com Jesus Cristo. Irmãos, louvado seja Deus. Aonde vocês estiverem, na casa de vocês, no trabalho de vocês, no carro, onde vocês estiverem, vocês estão em comunhão com o Senhor. Conversa com Ele para você ver. Fale com Deus, glorifique a Deus, ore, clame. Vocês vão ver a comunhão. E cada dia a sua alma vai ter mais alegria de ter prazer de estar em comunhão com o Pai Celestial e com o seu Filho Jesus e o Espírito Santo. É uma maravilha e tal. Tá bem, irmãos? Podemos também ver isso, e no livro de João também, no capítulo 15, o Evangelho de João, que ele dá ali uma instrução com seus discípulos, aquela união íntima entre Jesus Cristo e os crentes, né? Veja que está aqui no versículo 11 do capítulo 15. Ele fala assim, ó, tenho-vos dito para que o meu gozo permaneça em vós. Quer dizer, a minha alegria permaneça em vós. E a vossa alegria seja completa. Irmãos, olha que interessante. Aqui é a boca do Senhor Jesus, hein? Ele está dizendo que ele tinha dito isso para que a alegria dele permaneça em nós. E a nossa alegria seja completa. Cristo, ele tem preocupação, ele quer nos deixar felizes na presença dele. Ele quer deixar nós alegres. Então, irmãos, para nós sermos completa a nossa felicidade com Jesus, precisamos conhecer os mandamentos dele, precisamos conhecer a sua doutrina, os seus ensinamentos e, principalmente, andar com ele, em comunhão com ele. Alegria é tal. Irmãos, quando você alcança isso, quando cada um de nós alcançarmos isso, irmão, nada nesse mundo vai te aborrecer. Ela tem um aborrecimento momentâneo, mas ela não fica perene na tua vida. Ela não vai até a morte. Porque o amor de Cristo, a alegria de Jesus que está dentro do teu coração, ela brota. É como uma árvore quando ela é cortada, ela sente, mas daqui a pouco ela está brotando. Por quê? Porque vem a chuva, alimenta a terra, alimenta a raiz da árvore, e a árvore solta os seus brotos. Então, quem tem Cristo, brota de alegria a todo momento, irmãos. Está entendendo isso? Mas cabe a nós, irmãos, andar com o Senhor. Porque, infelizmente, muitos crentes, eles são crentes, mas ainda não alcançou a sabedoria, o entendimento,
e de andar com Jesus. Alguns andam, outros não, e olha mais para o mundo, olha mais para as coisas terrenas, para essa era que nós estamos, esse século, e assim a pessoa só olha mais para o século e ela fica tediosa, ansiosa, preocupada. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos um futuro, nós vemos um novo céu e nova terra, que nem Abraão. Abraão não alcançou, glória a Deus, a terra prometida, mas de longe ele viu. E que Deus fala aqui? O próprio Senhor Jesus, em Apocalipse, diz, ali, que muitos vão sentar à mesa, onde está Abraão, Isaac e Jacó. Pronto, eles alcançaram. Eles não alcançaram no corpo terreno, mas depois eles alcançaram. Está vendo, amados? Então, glória a Deus. Guarde isso. Vamos ser fiéis ao Senhor, tá bem? Voltando aqui nessa passagem, irmãos, glória a Deus. De novo aqui na epístola, a palavra do Senhor, ela também, ele fala muito claro sobre a parte 4. E essas coisas vos escrevo para que a vossa alegria se cumpra. Então, ele escreveu isso para que a nossa alegria seja completa, e é para cumprir. Então, irmãos, quem confia em Deus vai ser muito alegre, vai ser cumprido toda a alegria na tua vida. Tenha certeza disso. Aí aqui, agora, nessa passagem aqui, do versículo 5, fala assim, ó, Deus é luz, aqueles que não andam na luz não têm comunhão com ele. Então, agora nós precisamos rever se nós estamos andando na luz ou se nós estamos andando nas trevas. Como que nós vamos identificar isso? Através das nossas atitudes também. Vamos observar, tá bem? Então, vamos ler aqui, ó. Versículo 5. E esta é a mensagem dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, que é Deus, né? E andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele está, como na luz ele está, temos comunhão uns com o outro, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Paramos aqui nesses versos. Irmãos, veja que aqui está bem claro que Deus é a luz na nossa vida. Tá bom? Então, aqueles que andam na luz, aqueles que não andam na luz, estão em trevas. Tá bom? Então, veja, essa mensagem aqui, irmão, nesse versículo 5 aqui, o João, ele transmite, né, por uma orientação celestial. É uma orientação divina. E que cabe a nós sermos humildes e aceitarmos, tá bom? Porque João, como apóstolo, porque ele viu Jesus, né? Ele viveu realmente ao lado do Filho de Deus. O apóstolo João, que escreveu essa epístola, ele estava ao lado do Senhor Jesus. As trevas se introduziram entre, né? Vocês podem ver que as trevas estavam em redor, porque como Cristo é a luz iluminou, e as trevas estavam na sombra da morte, porque não havia luz, não havia a palavra de Deus naquele momento, porque a palavra é Cristo, ele veio. Então, Jesus, o apóstolo, ele fez isso. E o que nos diz aqui hoje, irmão? Que Deus enviou a luz ao mundo, que é Jesus. Isso nós vemos no João, capítulo 8, versículo 12, está escrito lá. Então, vejamos. Essa mensagem, ela está sendo anunciada para nós nos dias de hoje. Irmãos, em Deus não há trevas. Tá bom? Depois nós vamos falar o que é trevas. Em Deus não há treva. Nós podemos ver isso aqui no livro de 2 Coríntios. Olha o que diz aqui no livro de 2 Coríntios. No capítulo... Glória a Deus. Perdão. Eu falei 2 Coríntios, mas, na verdade, é 1 João. João 1, versículo 19. É o Evangelho de João, irmão. Perdão, eu falei Coríntios, mas é João. Olha o que diz aqui na palavra de João.
Toda a glória pertence a Deus. A palavra do Senhor, ele deixa claro no versículo 9. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Irmão, aqui é coisa linda. Então, quem era ali? Era Jesus. Aqui o verbo se fez carne, ele estava com Deus, aí depois tudo que foi feito através do Senhor Jesus, e essa vida estava, né? A vida era a luz dos homens. Cristo é a luz dos homens. Por isso que Cristo é luz, porque ele é a vida, ele trouxe luz para nós, iluminou as nossas mentes, iluminou o nosso coração. Hoje nós temos essa vida eterna através de Jesus. Irmãos, nós podemos ver também no capítulo 8, versículo 12. Olha o que diz aqui no capítulo 8, versículo 12 do Evangelho de João. Diz bem assim, ó. E falou-lhe, pois, Jesus, outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá luz e vida. Hoje nós temos a luz e vida porque seguimos Cristo Jesus. Irmãos, agora, para seguir Cristo Jesus, nós temos que andar conforme a vontade do Pai. Tá bem? E então aqui está muito claro que o Senhor Jesus, ele nos mostrou. A mesma, você pode ver no capítulo seguinte, no versículo 9, capítulo 9, versículo 5, também se fala muito claro nessa passagem. Olha, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Irmãos, Cristo está conosco, em espírito agora. Ele está com o Pai, mas em espírito ele está. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. Então, enquanto ele está aqui conosco, ele é a nossa luz. Querida igreja, irmãos, reflete um pouquinho. Aqui está provado que ele é a nossa luz. Agora, nós temos que tomar muito cuidado se nós estamos andando na luz. As nossas obras revelam que nós andamos na luz? Ou as nossas obras mostram as trevas? Vocês lembram? Luz é o que é? É o amor, é os frutos que nós damos ao Senhor. Está na luz. Assim como a terra precisa do sol e a árvore precisa do sol para ela ter a sua fotossíntese e ela também transformar os seus alimentos e crescer e produzir alimento, não só da proteína das coisas da terra, mas também da luz, porque sem luz a terra não vai fazer nada. Precisa da luz, isso materialmente dizendo. Sem Cristo nós não produzimos nada. Então, o crente que tem ódio, raiva, todos esse tipo de coisa, ele está sem luz, irmão. Se o crente aborrece o seu irmão, ele odeia o seu irmão, ele está sem luz, não tem luz na vida dessa pessoa. Ah, mas eu sou crente. Mas a luz não trabalha, você não deixa, porque você não é transformado. Agora, bem-aventurado quem são transformados. A luz resplandece na sua vida. Tá bem? Então, vamos voltar aqui ao Evangelho. Bom, no versículo 6, diz assim: se dissermos que temos comunhão com ele, com Deus, né? Se dissermos, temos comunhão com Deus e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Bom, agora vamos ver como é que nós andamos em trevas. Aqui está dizendo, se nós dissermos que nós temos comunhão com Deus, mas estamos andando em treva, então está mostrando aqui que nós estamos mentindo. E se está mentindo, todo mentiroso não entra no reino do céu. Olha o perigo. E assim, não praticamos a verdade. Para entrar no reino do céu, nós temos que praticar a verdade. Vamos ver nesse versículo 6, irmãos, glória ao Senhor, que essas palavras, João estava falando, né, sobre que nós temos que ser fiéis, temos que estar firmes, nós não devemos andar em treva, nós temos que persistir, né, irmãos? Nós temos aqui, como está aqui a palavra de Deus, se nós aqui estamos dizendo que andamos com ele, né, mas estamos nas trevas, quer dizer, então a pessoa está persistindo nas trevas, ele está mentindo, não é? Continua persistindo no pecado. Trevas é pecado, está persistindo no pecado. Bom, visto que Deus é luz, nós podemos ver isso. Então, irmão, nós que somos povo de Deus,
Nós que somos chamados para esta graça maravilhosa, tá bom? Então, Deus nos dá a graça e está nos capacitando a viver segundo a luz da tua palavra. Todos vocês hoje estão capacitados a viver à luz da palavra de Deus. Olha esse momento santo, maravilhoso que nós estamos aqui, sentados, outros trabalhando, mas todos se preocupando de ouvir a palavra de Deus e aprender dentro da palavra do Senhor, porque Ele é a lâmpada dos nossos pés. A tua palavra é a lâmpada dos nossos pés, né? E está em Salmo 119, que diz melhor: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz que ilumina os meus caminhos. Então, irmãos, o Senhor nos deu uma luz, deu Jesus Cristo. Agora nós temos que andar com Ele, tá certo? Então, irmão, todo aquele, o seu povo é chamado e capacitado. Deus nos capacitou a viver segundo a luz divina, a luz que é Cristo, a sabedoria, tá bom? Então, é a sabedoria de Deus, a vontade de Deus e no amor de Deus, e a verdade. Então, se andamos na verdade, nós andamos em amor, tá bom? Então, vamos ver isso aqui, irmãos. Nós podemos ver aqui na palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim: não vos prendais em julgo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e comunhão tem a luz com as trevas. Então, vejamos aqui que o apóstolo Paulo, ele está falando sobre, aqui nesse, para a gente não se prender com julgos desigual. Bom, isso aqui depois eu falo com vocês, o que é um julgo desigual. E aqui ele está falando assim, como que vai ter sociedade? Sociedade é o quê? Convivência com os infiéis. Tá? O fiel com o infiel. Não dá. É como óleo e água, não mistura. Tá bom? E como vai ter comunhão a luz com as trevas? Vocês lembram que quando Jesus pôs os seus pés na ilha de Gadareno, isso aí você vai ver em Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 5 e também Lucas capítulo 8, que é os endemoniados de Gadareno. Você pode ver que aquele endemoniado que estava no sepulcro, quando ele viu Jesus de longe, a virtude dos pés do Senhor na terra, que é o Criador, aquele demoniados, que era uma legião de demônios dentro daquele homem, ele veio correndo, dobrou o joelho e adorou Jesus e disse: o que temos, o demônio na boca daquele homem disse: o que temos nós contigo? Olha os demônios identificando o Filho de Deus. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste antes do tempo nos atormentarmos? Conjuro-te por Deus que não nos envie para o Hades, o Seol, mas permita que entramos nos porcos. Jesus perguntou: qual é o teu nome? Legião, porque somos muito. Bom, aí depois vocês podem ler lá, vocês vão entender melhor. Então, veja, por que os demônios falou: o que temos nós contigo? Porque os demônios são trevas, mentirosos, vivem na mentira, eles são condenados. Cristo é a verdade, luz. Então, os demônios não têm a comunhão nenhuma com Jesus. Por isso que ele falou: o que temos nós contigo? Não tem nada. Então, irmãos, nós que andamos com Cristo, precisamos rever as nossas amizades, precisamos rever com quem nós andamos. Tem pessoas também, irmãos, que têm como eu estou te dizendo, temos que ter os amigos. Claro, irmãos, pessoas boas, tem pessoas que ainda Deus vai chamar, mas nós estamos falando um relacionamento muito com os infiéis. Então, tem pessoas que vão te trazer filosofia, vão trazer outras coisas para tentar apagar a lâmpada, e você sabe que a lâmpada é Cristo. Nada pode ser apagado da tua mente, tá bem? Dentro do teu coração. Então, esse aqui é um exemplo. Vamos ver em Deuteronômio, lá no Velho Testamento, no capítulo 7. Olha o que diz aqui em Deuteronômio, no capítulo 7. Toda a glória pertence a Deus. Olha o que diz aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 7,
versículo 2 e 3. Aqui, veja só. E os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os fariseus, e os aveus, os jebuseus, 7 gentes mais numerosas e mais poderosas do que tu. Né? Aí aqui no versículo 2. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para os ferir, totalmente destruirás. Não farás que com ela conserto, quer dizer, não tenha comunhão com essas pessoas, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com ela, não darás a tuas filhas e seus filhos, e não tomarás suas filhas e seus para teus filhos. Veja, irmãos, como Deus era zeloso. Hoje, irmãos, infelizmente, alguém vai falar assim, eu posso casar com quem eu quiser? Você pode casar com quem você quiser. Mas quando você tem a luz de Deus e a luz de Cristo, a própria palavra de Deus nos ensinamos que nós não podemos ter uma comunhão de fiel com fiel, certo? Tem pessoas, irmãos, por exemplo, tem pessoas que casam, como está escrito aqui, não darás o teu filho para essas pessoas e nem as filhas. Por quê? Nós, por ser um povo de Deus, nós devemos casar entre o povo de Deus. Tem algumas pessoas que escolhem buscar fora, só que depois a comunhão não é mesmo. Ela depois não consegue congregar mais, não consegue mais servir a Deus, porque a outra pessoa, ela não vai andar na mesma comunhão, vai querer levar para outros lugares. E lembra, principalmente as mulheres. As mulheres, ela tem que ser obediente aos seus maridos. E se você casa com um marido que não professa a fé em Cristo Jesus, né? Ela é uma pessoa que não crê em Jesus, não crê em Deus, né? Ela é difícil para essa mulher cristã ela estar ao lado deste marido e ele não proferir, e ela não vai conseguir. Aí ela começa a sofrer. Então, Deus evita alguns sofrimentos. Então, nós temos que tomar cuidado, irmãos, das nossas escolhas. E aqui, nesse Deuteronômio, se fala muito sobre isso. Aqui é a mesma coisa. Quem anda com Cristo, ele é iluminado. Então, o Senhor prepara um esposo, prepara uma esposa dentro da fidelidade. 2 homens, né? Um casal, homem e mulher, né? Um homem e mulher com a mesma fé no seu Salvador Jesus Cristo. É um só pensamento, é um só corpo, é uma só unidade, está ali, tudo na presença, um só Espírito. Agora, quando uma pessoa ela tem um relacionamento que não é fiel com Cristo Jesus, então os pensamentos são divididos. E não dá, irmão. Tem muitos que falam assim, eu vou casar, mas eu acredito que Deus vai fazer uma grande obra. Irmão, não é isso que está escrito na Bíblia. Você pode arriscar, Deus pode até fazer uma obra, mas pode te custar muito e você pegou um caminho mais custoso. Não é melhor obedecer ao Senhor? Então, nossa sociedade é com os fiéis. A nosso relacionamento espiritual. Não que você não vai ter um relacionamento comercial, essas coisas, sim, com todo o povo, vai ter a sua amizade e tudo. Mas diante do seu Deus, tem que ser fiel. Deu para entender, amados? Agora vamos voltar aqui e continuar na palavra. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, diz assim, ó. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com que se prostitui. Tá vendo? O que é associar com quem se prostitui aqui nesse caso, irmãos? Vamos observar isso. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deixa eu só olhar aqui. Nesse versículo 6. Irmãos, é justamente isso. As pessoas que se prostituem, elas vão para a idolatria, que é espiritual, tá? Idolatria. O que está dizendo? As palavras, se nós dissermos, irmãos, que podemos indicar, né, aqui, se dissermos, né, glória ao nome do Senhor Jesus, que aqui, deixa eu só pegar aqui o 7 aqui, irmãos, no versículo 6, né, se dissermos que temos comunhão com Deus, mas andamos em trevas e mentimos,
Então, nesse momento aqui, andar em trevas, nós cometemos uma prostituição espiritual. O que quer dizer? É ir atrás de idolatria. É um pecado, irmão, muito grave, tá bom? É uma prostituição. O que é prostituição? O que é um adultério espiritual? É você trocar Deus pelos ídolos, tá bom? Isso é um pecado. Então, aqui ele está dizendo que se nós não andarmos, se nós andamos em trevas, então estamos mentindo e não estamos cumprindo a palavra de Deus. Isso é muito grave. Agora, veja, mas, no versículo 7, mas se andamos na luz, como na luz está, temos comunhão um com o outro, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, ele nos purifica de todo o pecado. Pronto. Aqui, o Senhor Jesus está nos ensinando, tá bom? Que se nós andarmos com ele, que ele é a luz, ele se identificou que ele é a luz. Se nós andarmos com Jesus Cristo, glória ao nome do Senhor, nós temos comunhão com todos os nossos irmãos. E vocês imaginam assim, se todos os irmãos, irmãs, andar com Jesus, nós todos temos comunhão um com o outro. Entendeu? Irmãos, isso aqui vai falar mais na intimidade espiritual nossa. Por exemplo, vocês que Glória a Deus. Vocês que têm família cristã, tá bem, irmãos? Vocês que têm família cristã, vocês que têm os irmãos na comum de vocês, se vocês todos eles, estiverem andando na luz, não há encrenca, não há briga, tá bem? Porque todos estão iluminados. Quando uma pessoa começa a dar problema, é porque ela não está andando na luz. E nós, quem está na luz, nós temos que ajudar essa pessoa a andar na luz, tem que ter a misericórdia. Com isso, às vezes, a gente é confrontado também. Mas o amor supera, o amor, ela cobre multidão de pecados. Porque você vai se doar para aquela pessoa, ela compreendendo, você coloca ela dentro da palavra de Deus, e é Cristo Jesus, é a luz. Então, amados, se todos nós tivermos comunhão um com o outro, nós estamos na luz. Então, hoje, irmãos, é lógico, por exemplo, vai ter crente que não está na luz, ele está em treva. Então, fica difícil ter comunhão com pessoas com treva. Aí vem o conselho. A pessoa quer continuar mentindo e andando nas trevas, não tem como ter comunhão com trevas. Tá bom? Então, veja que nós somos cristãos, batizados, andamos com Cristo e precisamos andar com ele. Senão, não é completa a obra, irmãos. Ser batizado e parar no caminho, ficar encostado e continuar servindo o mundo, continua mentindo, está em treva, é prostituição espiritualmente. Tá bom? A pessoa... Porque, às vezes, o ídolo também não é só as imagens, não. A pessoa tem ídolos aí de tudo quanto é jeito. Tem cantor que ele faz ídolo dele, tem jogador de futebol que é o ídolo dele. É muito fácil, isso aí fala claramente. Até as pessoas que estão aí narrando, esse é o ídolo, esse fulano é o ídolo do futebol, esse aqui é o ídolo da música pop ou do rock. E muitas pessoas têm até a foto na casa com aquela imagem do seu ídolo. Olha aí o pecado. Tá vendo? Coisas parecem ser tão simples, mas o coração está ali naquele lugar. Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Tá bem? Então, vamos vigiar nesta parte. Então, o que é andar na luz? Como diz aqui a palavra. Mas se andamos na luz, se nós andamos na luz, como nele a luz está, então veja, irmão, se nós andarmos na luz, é viver em conformidade com os mandamentos e o caráter do nosso Senhor Jesus e do nosso Deus Pai. Então, andar na luz, nós temos que andar na conformidade do caráter do nosso Pai Celestial. Isso é andar na luz. Então, precisamos ver o que é caráter de Jesus, o que é um caráter do nosso Deus. Ele é a luz. Então, é assim que os verdadeiros cristãos devem fazer. A comunhão que ele está dizendo aqui, a comunhão, se nós andamos dessa forma, nós temos comunhão com os outros. O que é a comunhão? A comunhão é um conhecimento compartilhando
à luz do amor de Deus, irmãos. É uma das satisfações mais profundas da nossa vida. Tão gostoso estar um do lado do outro. Você pode ver que quando nós falamos de Cristo, nós não vê nem a hora passar. Tem pessoas que falam, meu Deus, nossa, se a gente puder, a gente ficar a noite toda, o dia todo. Por quê? Ela traz uma alegria tão grande em nós, a luz se manifesta, e isso nos traz o quê? Uma profundidade de vida dentro do nosso coração. Queremos viver esse momento com o nosso Senhor. Tá bem, meus amados? Então, essa expressão, né? Nós vemos aqui, que, olha só, e o sangue de Jesus Cristo, Filho, nos purifica do pecado. Então, está muito claro que é o sangue do Senhor Jesus, irmão, que ele purifica os nossos pecados. Então, vamos ver, aqui o apóstolo João, ele está identificando um ponto, né? Bem, é um ponto focal. Você está focalizado no sangue de Jesus. É ele, irmão. Essa expressão que ele fala que o sangue de Jesus Cristo, ele tem isso. Então, o apóstolo Paulo identificou, né, uma obra que é redentora do nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Tá bem? Então, o sangue de Cristo, ele purifica nós em todo o pecado. E isso nos faz andar na luz. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amados, como Deus é maravilhoso. Vamos ver isso no 1 Coríntios, capítulo 6, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, diz claramente aqui, ó. Olha, o apóstolo Paulo fala assim, e é o que algum tem sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Louvado seja Deus. Então, irmão, Cristo, ele nos purifica. O seu sangue purifica o servo e a serva de Deus. Aí os frutos vão manifestando e você vê Jesus, essa pessoa regenerada no sangue de Jesus Cristo. Aí, irmão, olha para vocês mesmos. Vocês estão sendo regenerados, novas pessoas. Vocês são novas criaturas, regenerada. Removeu, Cristo perdoou os seus pecados e fez você uma nova pessoa para andar em comunhão com Ele. E para andar em comunhão com Deus, Deus é eterno, não é, irmão? Deus é eterno. Então, ele nos regenerou para a eternidade. Nós vamos andar com Deus eternamente. Nunca vai ter o fim. Nós não vamos morrer. Vamos estar vivo como Deus é vivo. Jesus nos deu esta graça maravilhosa. O Senhor Jesus nos deu essa vida. Louvado seja Deus. Irmão, não despreze esta graça. Lembra de Esaú e Jacó? Esaú, ele tinha o direito da primogenitura. Ele tinha o direito da benção de Deus. Mas Esaú não foi um homem sincero com o Senhor. Esaú era aventureiro. E um dia ele voltou da caça. E Jacó sabia da benção de Deus, mas Jacó via que Esaú não estava nem se importando com o prêmio que ele ia receber. Esaú andava dissoluto. E um dia, Esaú chegou, estava morrendo de fome, muita fome. Né? Ali está escrito que estava morto de fome. É uma expressão. E ele falou, meu irmão, me dá um pouco desse guisado, estou morrendo de fome. E Jacó, ele foi muito astuto, viu? Ele foi astuto. E Jacó falou para ele, me vende a tua primogenitura. E Esaú não teve nem assim um momento de lucidez nessa parte. Veio da tua boca e falou, para que me serve a primogenitura neste momento que estou pronto a morrer? Para que me serve isso? Está vendido, é seu. Jacó deu guisado, deu até pão para ele comer. Comeu. E Deus viu isso. E a vida de Esaú continuou, ficou anos e anos, Esaú, mas na cabeça de Esaú, ele achou que ele ia receber a bênção.
Ele deu por boca. Por isso, irmãos, está vendo o que é um homem que não leva a sério as coisas de Deus? Esaú fez isso. No dia que Isaac ficou velhinho, chegou a hora da bênção, transferir a benção. Já Isaac chama Esaú e fala: meu filho, vai buscar uma caça que o seu pai quer comer e eu vou te abençoar. Ele foi, como qualquer dia que ele ia. Mas já sabendo isso, você sabe a história de Rebeca, né, e de Jacó. E quem recebeu a bênção foi Jacó. Quando Esaú voltou lá, Esaú chorou tanto. Pai, não, mas eu já abençoei. E já comi, já estou farto já. E ele lembrou de Jacó. Esaú lembrou de Jacó. Meu irmão me enganou. Mas ele mesmo que vendeu a primogenitura, ele poderia resistir. Como Jesus resistiu o diabo. Ó, todo esse dinheiro, todo esse reino, essa glória, eu dou para quem eu quero. Se você se prostrar, eu darei a você. Vai-te, Satanás. Está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus, somente a ele servirás. Você viu? Jesus estava morrendo de fome, igual Esaú também estava morrendo de fome. Jesus estava mais, 40 dias de jejum. Muito mais que Esaú, né? Veja, Esaú se vendeu por um guisado. Jesus preferiu aguardar mais um pouquinho, porque depois da tentação, Deus enviou os seus anjos e serviram no Senhor Jesus. Então, bem-aventurado é aquele que confia no Senhor Jesus. É aquele que confia no Senhor. Então, amados, isso que eu estou falando para vocês é para que vocês não troquem esta graça por um homem, por uma mulher, por um bom emprego que pode ser não lícito, é ilícito, pode te trazer alguns benefícios deste mundo, você pode andar até nas riquezas deste mundo, mas morto na presença de Deus, ou morta na presença de Jesus Cristo. Então, irmãos, o diabo está aí, andando em derredor, para ver quem ele possa tragar. E tragar é oferecer o pecado para o cristão. E o cristão que anda na luz, ele rejeita o diabo, ele rejeita as trevas. Agora, o cristão que não anda na luz, ele abraça rapidamente essas trevas, o pecado, e destrói a sua própria vida. Então, irmão, é melhor nós agora termos uma vida aqui na terra, agarrada, debaixo da sombra do Onipotente, agarrado nas vestes do Senhor, modo de falar, andar com Ele, é o mais correto falar, andar na sua palavra, todos que guardam a tua palavra que vai reinar aos céus. Tá bom? Então, nós todo dia enfrentamos desafios, sim, porque o inimigo, ele luta até ver aonde vai. E o crente, quando vence o diabo, vence na morte, porque foi fiel até a morte. Jesus foi fiel até a morte. E nós somos pequenos Cristo, então nós vamos até a morte fiel com o nosso Senhor Jesus. E aí nós herdaremos a vida eterna. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo essa passagem, irmãos? Louvado seja Deus. Então, amados, é profundo, viu, irmã Natália? Louvado seja Deus. Quando nós estamos nisto, não tem. Como é que o inimigo vai mexer com uma pessoa que está esclarecida na luz da palavra de Deus? Ele vai tentar, você vai rebater. Você já sabe que o sangue de Jesus te purifica. Você usa a autoridade de Deus, a autoridade de Jesus para expulsar demônio. Até isso Jesus nos deu. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 19, eis que vos dou autoridade para pisar nos escorpiões e serpentes, que são os demônios, fazer as obras do demônio. E também toda a força do inimigo. Quem é o nosso inimigo? O diabo, Satanás. E nada vos fará dano algum. Então, nós temos essa autoridade. Se andamos na luz, nós podemos usar essa autoridade. É como um soldado fardado. Qual é o bandido que vai se aproximar vendo que a polícia está totalmente armada? O ladrão só foge de polícia. Não é verdade? Assim são os demônios. Quando ele vê que você está municiado do sangue de Cristo, do poder da palavra de Deus, ele vai fugir. Por quê? Porque você está lutando contra, como diz em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes da maldade, contra os espíritos malignos, contra os principados, enfim, os príncipes das trevas,
Então, irmão, se nós entramos nessa luta, e qual é a arma que nós temos? A espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Olha aqui, olha nós aqui com a palavra de Deus. Olha vocês sendo iluminados pela palavra de Deus. Olha nós sendo armados com a palavra de Deus. Quando nós enfrentar o nosso adversário, nós usaremos o quê? A palavra de Deus. Tá bem? Então, irmãos, nesse versículo 7, nós lemos aqui no capítulo 6 de 1 Coríntios, vamos ver também no livro de Efésios, né? O livro de Efésios também vai nos dizer aqui, glória ao nome do Senhor Jesus. Olha o que diz aqui, livro de Efésios, capítulo 1, versículo 7. Diz aqui, ó, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Quer dizer, com a redenção do sangue de Jesus Cristo, olha que obra linda, a remissão das ofensas, quer dizer, tirou todos os nossos pecados. E como? Segundo a riqueza da sua graça. A vida eterna, a riqueza gloriosa. E hoje nós estamos aqui com a palavra de Deus. Olha o que Jesus faz com nós. E no livro de Hebreus, também 9, versículo 14. Hebreus, capítulo 9, versículo 14, também nos mostra essa passagem. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu creio que todos vocês devem estar anotando para que vocês, cada dia, vocês vão lembrar disso, vocês vão ver como vocês vão vencer todas as hostes da maligna. É com a palavra de Deus. Tudo que Deus está dando a graça de passar aqui para vocês, são tudo armadura, irmão. É tudo espada do Espírito Santo. É palavras vivas, palavras que estão sendo subtraídas, tirando aqui das letras da Bíblia Sagrada, e ela está entrando em nossos corações. E quando a nossa boca fala, nós estamos com fé, porque a gente fala naquilo que nós cremos. Nós falamos aquilo que nós acreditamos. Então, aqui está muito claro. Olha aqui que diz aqui. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas. O que é consciência, irmão? Está aqui, ó. Você tem consciência? A palavra está nos dizendo que vai ser purificado. Quando nós estamos ouvindo aqui, nós estamos sendo purificados. O sangue de Cristo nos purifica do pecado. A nossa consciência começa a ficar mais pura. Temos uma consciência pura, uma consciência de luz, consciência de Cristo Jesus. Por isso que Cristo é a cabeça da igreja. Aqui, ó, é claro, é o sangue dele que está nos purificando. Porque a cabeça, ela controla todo o nosso corpo. Não é verdade? Cristo, com seu sangue, purifica todos nós aqui. Temos uma consciência cristã, uma consciência de luz. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, amados, nessa passagem, então, que Deus nos deu aqui, João mostrou que o foco é o sangue de Jesus Cristo para nos purificar. Tá bem? Voltamos ali à palavra do Senhor. E aqui, agora aqui nós vamos falar sobre o versículo 8. A confissão dos pecados e o perdão de Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Paramos aqui. Glória a Deus. Não, eu vou dar continuidade no capítulo 2. Aí João fala, meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, nosso Deus. Quem é? Jesus Cristo, o justo. E ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também
pelo de todo o mundo. Até aqui, irmãos. Então, vamos ver aqui sobre a confissão dos pecados. Tá bem, meus amados? Nós temos aqui essa escritura, né? Ali ele está falando com a igreja, né? O apóstolo Paulo está falando com a igreja, né? Dizendo que as pessoas que justificam pelos seus atos mal, alegando estarem bem com Deus, veja bem isso, hein? Então, o apóstolo João, ele está diagnosticando aqui uma tendência humana e antiga. Uma pessoa antiga que fala, não, eu sou bonzinho, eu nunca matei, eu nunca fiz isso. Eu sou de Deus, eu vou subir com Deus. Não, irmão. Não. Se a pessoa se auto-justificar, não, eu não roubei, eu não matei, eu não adulterei, eu não fiz nada disso. Então, eu não tenho pecado. Presta atenção nisso, hein? Então, a pessoa, o que ela fez? Ela se auto-justificou. E aí, ela cometeu o seu pecado. E ela não está na luz. Porque a própria palavra de Deus, irmãos, quero ajudar vocês nessa passagem. Bom, deixa eu só achar aqui, irmão. Glória ao nome do Senhor Jesus. Tá bom? Isso aqui nós devemos guardar, né? Quer ver, irmão? Romanos, no capítulo 5, versículo 12, vamos entender se temos pecado ou não, né? Por um homem vieram o pecado e a morte. Quem foi? Por Adão. E por um homem também veio a graça que superamudou o pecado. E quem é? Jesus. Ele trouxe a graça e passou por cima do pecado, destruiu. Vamos ver aqui. Olha o que diz aqui, Pelo que, como por um homem, que é Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado gerou a morte. Assim, também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Tá vendo? Então, quando uma pessoa se auto-justifica, eu não matei uma pessoa, eu não fiz nada disso, eu não roubei, eu não adulterei, eu não traí a minha mulher, não traí o meu marido, enfim, a pessoa se justifica. Ela está em trevas, ela não está na luz. Por quê? Porque essa palavra aqui, que acabei de ler, ela está dizendo que através de Adão veio o pecado. E o pecado gerou um filho chamado morte. Tá bom? A morte é filho do pecado. O pecado entrou no mundo, gerou o seu filho que chama morte. E aí está bem claro. E assim a morte passou para todos os homens. E eu faço uma pergunta para cada um de vocês. Vocês vão viver eterno aqui ou tem uma morte dentro de vocês? Um dia vocês vão para a sepultura? Então está provado que nós temos pecado, porque a morte habita aqui dentro. O dia vai chegar que a morte vai nos levar. Ninguém vai ficar vivo aqui nesta terra eternamente. Tá bem? A morte vai levar para o caixão. Só que, olha que obra linda. Então, antes de Jesus descer a essa terra, mas já estava prometido por Deus, né? Antes de descer, todos foram para a morte e foi retido na sepultura. Tá bom? Então, irmãos, agora, quando nós falamos, alguém vai falar assim, você tem pecado? Eu tenho. O Senhor perdoou todos os meus pecados, mas tem um pecado que ele vai destruir quando eu morrer. Por quê? Porque Deus disse para Adão e Eva que no dia que eles comerem daquele fruto, eles iam morrer. E o que é morrer? Por que Deus falou, vocês vão morrer? É porque o pecado gerou a morte. Foi isso. Deus já mostrou que ia haver morte. Aí Deus fala para a serpente ali, e falou com Adão, falou com Eva, e falou para a serpente, que ia nascer um filho, um varão, filho de mulher, que iria pisar na cabeça da serpente. Quer dizer, ia destruir a morte. Ia destruir todas as coisas de Satanás. E Jesus fez isso. O Senhor fez isso. O Senhor ressuscitou, o Senhor venceu a morte. A morte não, o inferno não prevaleceu sobre Jesus. E todos que morrem, que essa morte vai nos levar até a sepultura, mas todos que morrem na esperança de Cristo vir ressuscitá-lo, a morte não vai segurar, porque vai ressuscitar um corpo glorificado a Deus. Esse é o que anda na luz. Então está bem claro aqui, tá bem, irmãos, que nós temos a morte dentro de nós.
Um vai morrer com 10 anos, outro vai morrer com 90 anos, outro morre com 50, com 60, mas todos os dias os mortos têm que ir para o cemitério. A morte ainda existe, porque tem pecado. O animal não teve culpa nenhuma, é pela culpa do homem, porque Deus entregou o homem para Adão lavrar e cuidar da terra. Deus entregou os animais. Tanto é que quem deu os nomes dos animais não foi o Senhor nosso Deus. Ele deu para Adão tudo que Adão colocava o nome nos animais, Deus confirmava. Olha que amor que Deus tinha conosco. Aí o que aconteceu? Adão faz esse pecado. Os animais sofreram, a terra sofre, a árvore um dia morre. Não é verdade? A árvore um dia morre. Os animais um dia morrem. Vamos dar um exemplo. Vocês têm bastante cachorrinho aí com vocês, os pets, né? Vocês tratam com carinho, com amor. Mas eles vivem aí, sei lá, 10, 12, 15 anos, morrem. Aí a gente queria que esses cachorrinhos ficassem com nós bastante tempo. Morrem. Por quê? Porque o pecado também está dentro deles. Porque o pecado gerou a morte está no mundo inteiro. Tudo tem um fim. Até, por que o inimigo, irmão, veja, por que Deus vai destruir a terra? Os céus também vão ser destruídos. Porque as estrelas também não têm o seu fim. Não tem, o cientista fala que elas têm uma explosão, ela tem um fim, ela tem a morte dela. Tá bom? Tudo tem um fim. O fim da terra também vai chegar. Mas só que o Senhor vai recriar. Ele vai regenerar. Olha que amor. E nós agora já estamos vivendo a palavra de Deus. Vamos ler o versículo 13, na continuidade. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo a lei. No entanto, a morte reinou desde Abraão até Moisés, até sobre eles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Aí diz no versículo 15, mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Quer dizer, a graça não é desse jeito como é o pecado. Por quê? Se pelo pecado de um morreram muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem. De quem? É só de Jesus Cristo. Jesus Cristo. E ele a mudou sobre muito. Através de Jesus, devolveu a vida para todos nós, o mundo inteiro, que crer nele tem a vida. Por um homem, muitos morreram. E pelo um homem chamado Cristo, muitos estão voltando à vida. Ele deu a sua própria vida para dar vida para todos. Meu Deus, que obra linda. Então, voltamos aqui no capítulo de João, tá? Então, aqui nós estamos vendo que se dissermos que não temos pecado, estamos enganando nós mesmos, tá bom? Tá, irmã Marta, depois no final a irmã vai fazer a pergunta. Segura aí, tá bom? Então vejamos, irmãos. Se nós disser que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos. E não vai haver a verdade em nós, tá? Vamos dar continuidade. Vamos ver aqui no capítulo 1 Reis, capítulo 8, versículo 46. Olha o que diz aqui em 1 Reis, capítulo 8. Louvado seja Deus. Versículo 46. Diz assim, ó. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares na mão do inimigo, para que os cativarem, e os levem em cativeiro à terra do inimigo, quer longe ou perto esteja. Tá vendo? Então está aqui claro que todo homem peca. Hoje, graças a bom Deus, nós temos Jesus, que nós temos que buscar o perdão em Cristo pelas nossas ofensas. Nos próximos versos nós vamos ver isso. Aqui você vê no Velho Testamento que quando uma pessoa, não há homem que não peque diante de Deus, quando eles se afastavam de Deus e serviam os ídolos, aí eles eram levados em cativeiro. Os inimigos dominavam sobre ele. Olha o que o pecado faz na vida de um homem. Dá acesso para o adversário. Irmãos, por isso que nós temos que andar com Cristo, andar na palavra. Assim nós não damos acesso para o diabo. Nós não damos brecha para ele. Não damos oportunidade a ele. Quem anda com Deus está debaixo das penas do Senhor. Salmos 91. Lembra do Salmo 91?
Aquele que habita no esconderijo do Onipotente descansará, porque está protegido. Quem está debaixo das penas do Senhor, como a galinha, mas não tem. Você acha que vai descer um falcão lá de cima para entrar debaixo da galinha para tirar os filhotes dela? Não tem. Quem está debaixo da graça de Deus não tem diabo que tire, irmão. Só devemos andar com ele. Então, isso cabe a nós, ser obediente e andar com o Senhor Jesus. Tá bem? Bom, vamos dar aqui a continuidade. Versículo 9. Diz assim: se confessamos os nossos pecados, ele é fiel. Quem? Jesus Cristo. Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É o sangue dele que nos purifica de toda injustiça. Olha que obra linda, irmãos. Como? Então, todo crente, irmão, todo cristão, homem e mulher, tá? Nós devemos confessar os nossos pecados, tá bom? Isso aí não pode ser superficial, tá bem, meu irmão? Nós temos que ser bem firme. Nós temos que reconhecer os nossos pecados. Temos que reconhecer que nós fracassamos. Ah, mas eu sou batizado. Eu sou crente. Mas você já falou mal da vida de alguém? Você já tentou destruir a vida de alguém? Você já caluniou a vida de alguém? Isso é pecado. Então, como que nós podemos falar, Senhor, eu cometi esse delito. Me perdoe em nome de Jesus. Olha aí, reconheceu o seu erro. E também vai pedir perdão àquele que você prejudicou, se está vivo. Porque se você pede perdão a ele, você também está pedindo perdão a Deus. Reconcilia-te com teu irmão. Como está escrito, Jesus ensinou lá nos seus, eu acho que é no capítulo 7 ou 6 de Mateus. Jesus diz, quando você estiver oferecendo a tua oferta ao altar, sabendo que tem um irmão contra ti, alguma coisa, deixa a tua oferta no altar e vai reconciliar primeiro com ele, e depois você vem e oferece a oferta. Está vendo? Então, irmãos, tem muito crente que oferece a sua oferta espiritual a Deus, mas totalmente manchado. Por quê? Porque tem destruído vida de pessoas, caluniando vida de pessoas. E aí acha que a sua oferta foi recebida e, na verdade, não foi recebido. Deus não aceita oferta manchada. Podemos ver isso na vida de Esaú, de Adão, de Caim e Abel. Abel ofereceu a melhor oferta do pureza do seu coração. Caim já ofereceu a pior. Você vê? E Deus não aceitou. Por quê? Porque o coração de Caim não era perfeito. Irmãos, agora, diante de toda essa leitura, vocês estão refletindo como é que está o coração de cada um de nós? O seu coração, o meu, como é que nós andamos diante de Deus, diante de nossos irmãos e diante da sociedade? Tá bem? Então, o Senhor está nos ensinando que nós devemos confessar os nossos pecados. Tá bem, irmão? E isso aí significa que nós estamos reconhecendo o nosso mau procedimento, né? E vamos acertar a nossa vida com o Senhor Jesus, na conformidade com a bondade de Cristo Jesus e nos mandamentos de Deus, irmãos. Nós precisamos fazer. Então, o Senhor nosso Deus, ele pode nos perdoar, ele pode nos purificar das transgressões terríveis que cometemos. Não é uma transgressão só pequena, as graves também são terríveis. Bem? Então, olha a esperança que nós temos. Se quer reconciliar com o Senhor, reconciliar com o teu irmão, com o teu Senhor, tem aqui salvação, tem perdão, tem purificação. Tem Cristo que ainda continua nos perdoando e nos purificando. Então, não é o fim da linha, mas para quem reconhece os seus pecados. Agora, quem não reconhece, irmão, não vai nem buscar o perdão. E também, se buscar, vai fazer igual a Esaú. Ai, pai, não tem uma benção para mim? Não tem, filho. Já dei tudo para Jacó. Pai, mas uma só. Aí Esaú pegou, fez uma oração para Deus abençoar ele, mas o principal mesmo já não estava mais com ele. E nós temos o principal, hein? Nós temos Jesus Cristo. Demos valor a essa parte. Tá bem? Então, vamos ver aqui, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Vamos ver aqui no versículo 9. Vamos ver no livro de Salmos 32, versículo 5. Olha aqui, diz, já está terminando, tá bem? Aí, irmã Marta, já te chamo já, tá? Só um minutinho. Olha aqui, Salmos, capítulo 32. Toda a glória a Deus. Glória a Jesus. Amados,
em Cristo Jesus, espero que muitos aqui sejam iluminados por esta palavra de Deus, viu? Pela leitura da palavra de Deus. Glória a Deus. Olha aqui. Salmos 32, versículo 5 diz assim, ó: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu me perdoaste a maldade do meu pecado. Olha só, a felicidade de um homem perdoado. Olha que coisa linda. Irmão, quando nós reconhecemos nosso pecado e pedimos perdão ao Senhor, nós somos justificados por Ele. Não é uma felicidade muito grande, irmão? De ser restituído para a glória de Deus? É uma felicidade maravilhosa. Então, irmãos, repetindo esse 32 de Salmo, versículo 5, o salmista disse, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobriu. Quer dizer, ele não encobriu o seu pecado. Ele não deu desculpa ao seu pecado para Deus. Ah, Senhor, eu fiz isso, mas é porque eu fui fraco, Senhor. Tu sabe, eu sou carne. Isso não é desculpa. Porque Deus não dá prova maior que a gente possa suportar. Ele não dá maior. Então, ele dá as provações, as lutas, e sabe que nós suportamos. Por que suportamos? Porque conhecemos Jesus Cristo. E se conhecemos Jesus, nós temos a autoridade dele. E se temos a autoridade dele, nós temos poder que Cristo nos deu de expulsar o diabo, de expulsar a tentação e de fugir do mal. Tá certo? Então, foi isso que ele disse. Então, ele não escondeu a sua transgressão. Ele foi... Isso aqui é um homem arrependido, irmão. Arrependido de coração. Porque ele viu que a vida dele está em jogo. E Deus o perdoou. Perdoou a maldade do seu pecado. Irmão, que obra linda. Tem muito crente, irmão. Por isso, irmãos, olha, presta bem atenção, todos vocês estão ouvindo aqui. Não aponta o dedo do pecado do teu irmão nem da tua irmã. Não cai naquele erro de mostrar um cisco no olho de um irmão e a trave aqui, ó, bem grande no teu olho. Não se atreva. Nós não estamos no trono de Deus para julgar alguém. Não estamos no trono de Deus para tirar alguém da presença de Deus. Pelo contrário, Deus tem o seu filho que morreu por nós e é esse filho que decide a vida de cada um. Então não cabe a nós. Tá certo? Agora, pela luz da palavra, nós sabemos que se andarmos com ele, nós somos salvos. E se não andar com ele, também sabemos que nós não vamos ser salvos. E nós temos que agora escolher. Andamos com ele ou não andamos com ele? Qual é a consequência de cada um? Qual é a consequência de andar com Jesus? E qual é a consequência de abandonar o Senhor Jesus? Reflete aí. Pense um pouquinho aí. Cada um de vocês. Bem? Então, amados, como é maravilhoso. E nós vemos isso. Quer ver Provérbios? Olha aqui, ó. Provérbios 28. Livro de Provérbios 28. No versículo 13. Olha o que diz aqui, ó. O que encobre as suas transgressões, que é o seu pecado. O que encobre as suas transgressões, pecado, nunca prosperará. Mas o que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. Olha a promessa de Deus, irmão. Sempre haverá misericórdia para quem confessa os seus pecados. Pecados terríveis, mas ainda que peça perdão ao Senhor, mas com arrependimento de coração. Não é, Senhor, me perdoa e está tudo bem. Não, Deus vai sondar a tua mente, o teu coração e vai observar. Então, quero deixar bem claro. No capítulo 28 de Provérbios, versículo 13, diz, aquele que encobre, aquele que quer esconder os seus pecados, tá bom? Essa pessoa nunca vai prosperar diante de Deus. Não entra no reino do céu, não vai para a glória de Deus, porque ele escondeu o seu pecado aqui na terra. E ninguém esconde pecado diante de Deus. Pode esconder o pecado diante de uma mulher, diante de um homem, se o marido trai a mulher, pode esconder, morre e a mulher nunca vai saber na vida dela, ou o marido nunca vai saber, pode esconder o pecado dos seus filhos, pode esconder o pecado de quem você quiser, mas de Deus ninguém vai esconder, não. Porque está registrado no céu. Todo o ato que nós fazemos na terra, quer coisa boa ou ruim, é registrado no céu. Por isso que Jesus disse que se nós falarmos palavras ociosas aqui, nós vamos ser réu de justiça pelas nossas palavras ociosas diante da presença de Deus. Então, tomamos muito cuidado, irmãos. Tá bem? Andar com Cristo é purificar na tua palavra, é fazer a vontade dele e não a nossa.
Então, aqui está muito claro que aquele que escondeu seu pecado, esse não vai prosperar na presença de Deus. Agora, aquele que confessa o seu pecado e abandona, não peca mais, ele vai alcançar a misericórdia de Deus. Você viu? Se a pessoa abandona o seu pecado e se arrepende de alma, Deus recolhe ele para o reino da sua glória. Pode ser um pecado terrível, mas o Senhor ainda salva essa alma, porque o arrependimento, se houver o arrependimento no seu coração, claro que na justiça da terra vai pagar caro, não há dúvida, mas com o céu já está quitado, porque Jesus perdoa os pecados daquele. Por isso que nós estamos aqui lendo, irmãos, voltando aqui na passagem, voltando aqui mais uma vez, no livro de João, Santo é o Senhor, no livro de João, que eu quero reler aqui, dizendo assim: se confessarmos o nosso pecado, ele, que é Jesus Cristo o justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quer dizer, Jesus te perdoa e limpa de toda a tua injustiça, de todo o teu pecado. Oh, meu Deus, pelo amor de Deus, irmãos, eu estou aqui falando, mas com uma comunhão. E digo mais, eu sinto o Senhor aqui. Ele ama você ou não ama, irmã? Ele ama você ou não ama, irmão? Ama ou não ama? Ele ama todos nós? Ama. Nós é que não conseguimos, irmãos. Às vezes nós não damos valor desta graça tão santa e maravilhosa. Por favor, amado, diante da leitura da palavra, ame o Senhor. Dobra os joelhos de vocês. Agradeça a Deus por tudo. Principalmente os vossos nomes está escrito no livro dos céus, que está em Lucas, capítulo 10, versículo 20. Vê lá. Os seus nomes estão escritos no livro do céu. Dê valor a esta graça. Dê valor a Jesus. Dê valor a Deus. Dê valor à palavra de Deus. E tenhamos comunhão com os nossos irmãos. É claro que aqueles que andam na treva não tem como dar comunhão, mas os que andam na luz, esses são os verdadeiros irmãos. Os verdadeiros irmãos andam com Cristo. Quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja na terra, quem que ele vai buscar? É os crentes ou os fiéis? Quem que você acha? Porque crente, tem crente fiel e tem crente que não é fiel a Deus. Agora, fiéis. Então, dentre os crentes, os fiéis é que vai ser salvo. Você é fiel ao Senhor? Você é fiel a Deus? Você é fiel na palavra de Deus? Eu também faço essa pergunta para mim. Eu sou fiel a Deus? E aí eu me respondo: Senhor, tu sabes, e tu, pelo meu andar, pelo meu pensamento, tu sabe quanto eu te amo, som do meu coração, som da minha mente, e me corrige pela tua palavra. Quando eu dou a liberdade para Deus me corrigir pela palavra, é porque eu quero aceitar e quero andar com ele. Aí agora ele sabe quem eu sou, e às vezes eu vou aprender com ele também. Tá vendo, irmão? Decisões, isso são decisões. Vamos lá. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Olha, irmãos, se cada cristão aqui disser que não peca, então nós estamos fazendo de Deus mentiroso, de Jesus mentiroso. E aí, verdadeiramente, a palavra de Deus não está. Nós lemos em Romanos, capítulo 5, versículo 12, e provou que todos nós somos pecadores. Porque quando o pecado gerou a morte passou para todos os homens, provou que nós somos pecadores, né? Então, aqui nesse versículo 10, uma vez, que Deus, ele é luz, né? Então, nele não há treva nenhuma. Em Deus não existe treva alguma, né, irmãos? Então, amados, nós devemos, sim, né, reivindicar, estar sem o pecado, é reivindicar que nós temos que estar em pé diante do Senhor, estar junto com Deus, andando com o Senhor. Quem anda com Deus, irmãos, medite assim, ó, se você anda com teu filho ao lado, vocês não estão igualzinho, nos mesmos passos? Quem anda com Deus, na palavra de Deus, está no mesmo passo do Senhor, faz a vontade do Pai. Se você faz a vontade do Pai, automaticamente é a tua vontade também, porque você está agradando o seu Deus. Então, nós estamos andando com Ele pela palavra. Pela palavra. Está vendo, irmão? Então, meus amados irmãos, então Deus aqui, olha, irmãos, a sua palavra, ela não está, tá bem? Olha, veja bem, a sua palavra, irmãos,
ela é redentora. A palavra de Deus, ela é redentora, irmãos. Ela nos traz. Então, a pessoa, o crente que não anda com o Senhor, a palavra de Deus não está dentro desse cristão que não anda com Deus. Então, ela não foi regenerada. A pessoa que não anda conforme a vontade de Deus, ela não criou raízes. Ela não criou raiz no Evangelho, na palavra do Senhor, nos seus ensinamentos, na sua doutrina. Conforme está aqui escrito, que eu estou lendo aqui, tá bem, meus amados? Então, irmãos, nós precisamos, tá bom? Tem crente que ela tem um conhecimento superficial da palavra de Deus. Pode ser, irmãos, que possa ter aqui alguém que ela tem esse conhecimento superficial, mas ela não tem raiz, ela não pratica. O crente que conhece a palavra de Deus, mas não a pratica, ela não tem raiz. É como lá em Apocalipse, nas 7 cartas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, tem bastante pessoa dentro da igreja, mas ela não tem ouvido para o Espírito Santo. Ela continua pecando. Ela continua errando. Não toma atitude, não tem raiz da regeneração. Não tem raiz da palavra de Deus. Então, o Senhor diz, bem-aventurado, né? Quem tem ouvido, ouça. Então, nós temos ouvido material e temos ouvido espiritual. Que é o ouvido espiritual? É quando você ouve os conselhos da palavra e você as pratica, você deu ouvido a ela. Como se você construísse a tua casa sobre a rocha. Você guardou a palavra de Jesus e como você construiu a sua casa sobre a rocha, o seu alicerce, ali veio todas as tempestades e você não caiu. Agora, aquele que não dá ouvido à palavra de Deus são aqueles que também não ouvem a palavra do Espírito Santo. O que acontece? Constrói a sua vida na areia, nas coisas deste mundo, e depois cai, e a queda é grande, e não tem nem como se salvar mais. Destruiu tudo, não tem chance nenhuma. Então, aqui a palavra está nos dizendo muito claro, irmãos. Louvado seja Deus. Muito claro, tá bem, irmãos? Tem crente que ainda não tem raiz. Se porventura houver alguém aqui entre nós que não tem essa raiz, não está dando valor a esta graça maravilhosa, que é Jesus Cristo. A graça é Cristo. Se você não está dando valor às palavras do Senhor Jesus, não está dando valor ao Evangelho Santo do Senhor, verdadeiramente você não tem raiz na presença de Deus. Ainda há chance de você guardar as palavras de Deus e criar raiz. É regeneração. Aceite, porque Cristo, ele bate na porta dos nossos corações. Se nós abrir, mora ele, o Pai e o Espírito Santo. Se nós manter fechado, ele vai embora. Então, não é assim, né, irmão? Então tem pessoas que ela possa ter grande conhecimento na Bíblia, mas não a pratica, não há nenhuma raiz nessa pessoa. Agora, irmão, quando o cristão tem um coração transformado, isso aí muda a vida da pessoa, está regenerada diante do Senhor. É isso que a palavra está nos dizendo aqui. Bem, louvado seja Deus. Agora, irmãos, nós temos mais 2 versos e vai encerrar. Tá? No capítulo 2, glória a Jesus, no capítulo 2, deixa eu só ver uma coisa aqui, irmãos. Glória a Deus. Ó, eu queria, deixa eu ver aqui só uma coisinha aqui. Eu queria, antes de começar o capítulo 2, para terminar esse versículo 10 aqui, no livro de Isaías, no 45, versículo 18, diz assim: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, e Deus que formou a terra e o fez, ele a estabeleceu, não criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Olha que coisa linda. Então, irmãos, aqui está complementando, louvado seja Deus, essa passagem que o Senhor, ele é maravilhoso, ele criou todas as coisas e você está aí criado por Deus e sirva a Deus de todo o teu coração. Agora, no capítulo 2, esses 2 versos. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, que é o nosso Deus. Quem é o advogado? Jesus Cristo, o justo. Esse nome justo
cabe muito bem ao nosso Senhor Jesus, porque ele morreu, ele não teve um pecado, e ele morreu por causa do pecado de cada um de nós que estamos aqui na terra. Maravilhoso, né? Então ele disse bem claro que nós temos um advogado. Aí no versículo 2 ele fala, e ele é apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também por todo mundo. Louvado seja Deus. Então veja, irmãos, que quando o apóstolo João estava falando, olha o amor, meus filhinhos, né? Ele diz que essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Então ele está advertindo para nós não pecarmos. Mas se alguém pecar, tem um advogado para nos ajudar. Quer dizer, olha só a esperança do crente. Você viu como que Deus criou formas para ajudar a pessoa ainda a se regenerar a ele? É um amor ou não é? Antigamente, falar, essa pessoa pecou, já vai para o inferno, sai perto de mim, não quero nem comunhão. Olha a ignorância daqueles que não leem a palavra de Deus. Agora, o que lê a palavra de Deus? Nossa, pecou e pecou feio. Então, mas olha, tem um escape aqui, nós temos um advogado. Olha lá, vocês lembram que nós acabamos de ler agora? Provérbios, capítulo 28, versículo 13, Salmos 32, versículo 5, que é aquele que confessa seus pecados, a misericórdia. Vocês lembram disso? Arrependimento e a misericórdia. Então, irmão, não é o fim da linha para aqueles que erram, desde que busca o Senhor de todo o teu coração. Vamos ver aqui o que o Senhor nos ensina. Quando ele falou que aqui nós temos um advogado, Jesus Cristo, para com o Pai, o justo, por que Jesus é o justo? Por que ele é o advogado? Irmãos, aqui na Escritura está mostrando que a morte do nosso Senhor Jesus, tá bom? Não foi o fim do seu ministério. Quando ele morreu, ele não terminou o ministério dele. O ministério dele continua ainda, irmãos. Mas houve uma mudança para uma nova fase na nossa vida. Olha só como a morte de Cristo para cá, como mudou tudo na vida das pessoas. Todos que creem em Jesus estão salvos, todos que creem em Jesus vê obra, milagre, anda com o Senhor Jesus, é abençoado por ele. As bênçãos estão sobre a vida desse crente, dessa crente, dos seus filhos que também sejam obedientes ao Senhor. Todos que forem obedientes ao Senhor têm essa fase nova, abençoada por Deus. Então, irmão, agora, o Senhor Jesus, ele serve como nosso advogado. Irmãos, tenha isso em mente em vocês. O nosso Senhor Jesus serve como nosso advogado. O que é um advogado? É um ajudador, ele vai nos ajudar. Nenhuma pessoa materialmente consegue ir a um juiz por uma causa se não contratar um advogado. Como é que nós vamos chegar na presença de Deus com os nossos pecados se nós não contratar Jesus na nossa vida? Por isso que aquele que crê em Cristo Jesus e for batizado será salvo. Por que vai ser salvo? Porque Jesus será o seu advogado. Ele vai perdoar todos os teus pecados. Aleluia! Ele vai te apresentar para o Pai. Pai, esse aqui é meu filho. Na terra ele foi fiel. Perdão, esse aqui é teu filho, Pai. Na terra ele foi fiel, porque ele aceitou as minhas palavras. Ele se arrependeu dos seus pecados. Ele entendeu que ele tem pecado, mas que eu posso purificá-lo. E eu purifiquei, eu sou o ajudador dele. Então, Jesus, ele é o mediador. E por que mediador? É aquele que está à destra do Pai. Ele está à mão direita do nosso Deus, Pai Celestial. Irmãos, agora vocês entenderam. Deus ama ou não ama você? Deus ama a nós ou não ama, irmão? Jesus ama você ou não ama? O plano de Deus na tua vida foi enviar Jesus para morrer. Jesus não tinha um pecado para ir naquela cruz, irmãos. Se vocês verem a história, todo malfeitor, todo bandido, ladrão, na época em Roma, era crucificado. Jesus foi contado como malfeitor sem ter um pecado. Ele era justo. Aliás, ele é justo, ele vive. Está vendo? E por que ele foi morto? Foi morto por causa do teu pecado, irmão. Por causa do meu pecado. Irmã, por causa do pecado de todos nós. Tanto do passado quanto do futuro. Até da criança que vai nascer. Ele morreu por esta criança, que vai nascer, que ainda não existe. Aleluia! Vê, quando Jesus orou para Deus em João, no Evangelho de João, capítulo 17. Vê lá que ele fez uma oração não só pelos discípulos, mas pelos futuros que iam crer na palavra de Deus. E eu faço uma pergunta. Vocês creram na palavra de Deus? Então,
cumpriu a oração de Jesus na vida de cada um de vocês. Tá bem, amados? Guarda isso no vosso coração. Agora, vamos lá. Versículo 2. Ele é apropriação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também por todo mundo. Mas eu me adiantei aqui um pouco, irmãos. Eu queria só mostrar aqui no primeiro verso aí dos meus filhinhos. Eu queria que vocês fossem comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14. Aí eu leio depois o segundo verso. É que eu fiquei um pouco preocupado com o horário, tá bom? Mas nós temos que terminar esses 2 versos aqui, vai ser completo. Olha, no Santo Evangelho por João, capítulo 14, o Senhor, ele no versículo 16, a boca do Senhor Jesus. Olha o que diz o versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E aqui nós vemos que ele fala, meu filhinho, não pequeis. Né? Nós temos um advogado, ele vai ajudar nós. Olha aqui, Jesus ia falar com Deus, para Deus enviar o Espírito Santo para que esteja conosco. Olha só que advogado maravilhoso. Olha como o Senhor Jesus é um mediador na nossa vida. Vamos ver outra passagem. No versículo 26 também, no mesmo capítulo, versículo 26, ele diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Por que o Pai vai enviar em nome dele? Porque foi ele que rogou o Pai. É por isso. Então, Deus vai mandar, e já mandou o Consolador para nós, porque foi Jesus que pediu. Se Jesus não pedisse, Deus não mandava. Está entendendo? Quando nós usamos a autoridade de Jesus, expulsamos o demônio em nome de Jesus, eu estou pedindo para o demônio sair na autoridade do Senhor Jesus. E ele vai ter que obedecer, porque foi através de Jesus. Jesus, não a mim, mas Cristo. Eu usei porque Cristo nos deu essa autoridade. Vocês têm essa autoridade. Com o tempo, vocês vão conhecer melhor. Muito sofre porque o diabo ainda vê que tem muito crente que não lê a Bíblia e não tem os seus conhecimentos na palavra de Deus, e por isso que sofre bastante. Mas cada um que vai sendo liberto pela palavra, como diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do pecado. Se você conhece a palavra de Deus, você é liberto do pecado. Como é que o maligno toca nos filhos de Deus? Não toca, o maligno não toca. Muito bem. Então, aqui no versículo 26, ele diz, mas aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo que está ensinando aqui nós aqui hoje, não é verdade? Porque nós estamos lendo a Bíblia. Quem é espiritual está entendendo que não é o irmão Júlio que está ensinando vocês. É a Bíblia que está ensinando. Eu e vocês estamos aprendendo através do Espírito Santo, porque está escrito, porque toda palavra é inspirada divinamente pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo está conosco. Glória a Jesus. Irmãos, vamos também ler aqui, em Romanos, capítulo 8, versículo 34. Olha o que diz aqui, Romanos, capítulo 8, versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre nós, dos mortos, o que está à direita de Deus, também intercede por nós. Olha aí, se ele intercede por nós, ele é o nosso advogado. Ele está intercedendo a Deus por nós. Ele morreu, está provado aqui, irmão. Está vendo? Ele não é um advogado justo? Oh, meu amado irmão. Então, aqueles que erraram diante do Senhor e verdadeiramente não encobriu o seu pecado, escondendo de Deus, mas vai lá nos pés do Senhor e pede perdão, está aqui o Senhor Jesus que morreu por você e pode regenerar de novo a vida de muitos. Não julguemos as pessoas. Lembram disso? Muito bem. Vamos ver aqui a passagem também. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, no capítulo 2, diz assim, no versículo 5. 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha, irmão, tá vendo? Tem como o inimigo enganar vocês? Não tem. A Bíblia está mostrando. A palavra de Deus está mostrando. Está todo, não está só escrito lá em primeira epístola de João, está escrito
no Evangelho de João, está escrito em Romanos, está escrito em Hebreus, louvado seja Deus. Irmão, está escrito também em Timóteo, tá bom? Então está aqui, está claro que só há um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, é Ele. Peça perdão, dobra o teu joelho, fala com o teu Senhor, Ele te regenera. Mas se arrependa, porque se sair daqui e continuar pecando, você vai enganar você mesmo. Mas se você se arrepender, você está na luz de novo, reintegrado na luz que é Cristo. Quem anda com Cristo está na luz. Muito bem. Agora, a palavra de Deus é verdadeira ou não é? Não é luz? Não é lâmpada para os nossos pés? Não é luz que ilumina o nosso caminho? Aqui, ó, nós estamos falando da Bíblia, irmão. A palavra está iluminando. Irmãos, quando vocês estão lendo essas palavras de Deus, você começa até a ver as trevas em pessoas. E com amor você vai tentar trazer ela para Cristo. Oh, como Deus é bom. Glória a Jesus. Vamos ver agora em Hebreus capítulo 7, versículo 22. Hebreus capítulo 7, versículo 20. Hebreus capítulo 7, versículo 25, perdão. Olha o que diz aqui. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Falando de Jesus. Então, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele, por Jesus Cristo, se chegam a Deus. Somente, por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? E aqui está dizendo que pode também salvar perfeitamente os que, através de Jesus, se chegam a Deus. Irmão, ninguém vai a Deus se não for através de Jesus. Hoje nós temos o Deus na nossa vida por causa do Senhor Jesus. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu amo vocês de todo o meu coração. Por favor, amados, ama Deus, ama Jesus, mas ama de alma, irmão. Não ama de boca, não. Ama com os seus atos. Anda com o seu ato de andar. A sua maneira de vestir. Glorifica a Deus na sua maneira de vestir, a sua maneira de falar, a sua maneira de atitude. Tome cuidado com tudo isso, anda perfeito com o Senhor. Mas nós somos imperfeitos, por isso que Jesus habita dentro de você. E Deus disse, eu corrijo aqueles que eu amo. Essa aqui é uma palavra de correção também para quem está andando errado. Tá bem? E está matando? Não, não está matando. Pelo contrário, está tirando você da morte. Está tirando aqueles que andam errado. Mas se não houver humildade, for soberbo, vai perder a vida eterna. Mas se andar na humildade, deixa que esse mediador aqui vai trabalhar na tua vida. Muito bem, aqui está. Agora, meus irmãos, nós vamos terminar o último verso. Louvado seja Deus. O último verso. Versículo 2. É Ele, Jesus Cristo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Louvado seja Deus. Irmãos, veja bem nesse verso. Nosso Senhor Jesus, ele é a apropriação. A obediência perfeita do nosso Senhor Jesus, irmão. Ele foi tão obediente a Deus. Então, a morte sacrificial dele, irmão, acabou satisfazendo a exigência de Deus. A exigência justa. Porque Deus tem que punir o pecado. Jesus era justo, é justo. Não havia pecado em Jesus. Para Deus punir o pecado, tinha que matar todos os pecadores. Aí punia todo o pecado. Não é verdade? Não é assim? Né? Glória ao nome do Senhor. O que eu posso trazer materialmente para vocês entenderem? Vamos dizer o seguinte. Eu vou trazer uma coisa só para ilustrar, tá bem? Uma coisa material, só para ilustrar. Por exemplo, um cupizeiro. Vamos falar de um cupizeiro. O cupizeiro está ali, tem vários cupins, só que ele vem para destruir todos os móveis da tua casa. E você faz de tudo. Não tem jeito, eles procriam e quando você vê, está comendo todas as madeiras. E você está tendo prejuízo porque esse cupizeiro está destruindo tudo. Então,
Não adianta, você tem que matar todos. Não adianta matar um, matar dois, matar três, matar 10. Ou mata tudo, acaba com o copizeiro, ou esse copizeiro vai crescer cada vez mais e vai matar e vai destruir a tua casa. Isso é para ilustrar materialmente, tá bom? Não dá para se comparar com as coisas de Deus, mas é só para você entender. Agora, espiritualmente, para Deus destruir o pecado, porque todo homem que nascia com pecado. Tá certo? Então, para Deus punir o pecado, tinha que matar todos os homens. Aí ele pega, envia Jesus, passa todos os pecados do homem para o próprio filho, e o filho é sacrificado, morto, e todos nós mantemos vivos diante de Deus. E Jesus nos regenera e nos traz a vida para Deus. Então, para nós permanecermos vivos em Deus, nós temos que andar com a palavra de Deus. Porque se nós ser só batizado e andar no mundo, não adianta, não regenerou, continua sendo pecador. Por quê? O crente foi perdoado, mas ele quer continuar no pecado. Eu vou dar um outro exemplo para você. Você pega, quem é da roça sabe, você pega lá um leitão, uma leitoa, um porco. O porco gosta de lama, o porco gosta de água, lama, chiqueiro. Você vai lá, tira ele, você lava, deixa ele limpinho, tudo. Aí você até fala assim, o porquinho, você não vai mais voltar para a lama, tá? Eu te lavei, você está lavadinho, você está bonitinho, ó, branquinho, não tem uma sujeira, não tem enfermidade em você, eu vacinei você, você está limpinho, não tem nada em você, não tem solitário, não tem nada, viu? Você não vai voltar para o lado. Vira as costas para você ver o que acontece. O porco olha para aquela lama, ele volta lá, se eslameia todinho. Deu para entender? Assim, espiritualmente, somos nós cristãos. Tem crente que o Senhor lava os seus pecados, mas tem crente que fala, não, eu quero voltar para o pecado, quero aproveitar esse mundo, eu quero gozar a alegria desse mundo, eu quero gozar os prazeres desse mundo. Então, irmão, como que vai ter plano de salvação se a própria pessoa rejeita Jesus? Agora, se a palavra nos regenerou, falou, não, se eu voltar lá para a lama, eu vou morrer, vou ter enfermidade. O meu Senhor me limpou da enfermidade, eu vou estar limpo. Então, irmão, a palavra nos purifica. A palavra é Cristo. O verbo se fez carne. A palavra nos purifica. Jesus, com seu sangue, nos purificou. Muito claro a palavra de Deus, tá bem, meus amados? Então, veja, o nosso Senhor Jesus, ele morreu por você. Ele é justo. E Deus transferiu ele tinha que punir o pecado, e ele puniu o pecado, a morte, através do seu próprio Filho. Ele derramou cada gota de sangue por cada um de vocês. E por todos aqueles que vão ouvir essa leitura da Bíblia, esse Evangelho, por todos aqueles que derem ouvido e crer no Evangelho, na palavra, será salvo. Então, vejamos bem, irmãos, que através desta obra linda, né, o Senhor, ele cumpriu. Jesus, nenhum homem poderia cumprir essa exigência de Deus, mas o Senhor Jesus, ele cumpriu, né, e todos os pecados das nossas causas foram transferidos para ele. Lembra que está escrito em Isaías 53? E as nossas transgressões foi passado para ele. Nossas enfermidades foi curada através dele. Ele levou tudo para si. Oh, irmão, que obra linda. Você ama Jesus, querido irmão, querida irmã? Você ama? Eu amo. Nós amamos. Mas amar de boca não, irmão. Ama com nossos atos. Vamos fazer, sabe? Fazer igual a vocês. Quando você ama sua esposa, ou você ama seu esposo, você vai lá, compra uma lembrancinha para ela, não é só com a boca, eu te amo. Está aqui uma prova que eu te amo. Ó, toma esse presentinho para você. Ai, que bom! Eu estava voltando do trabalho, encontrei uma coisa, lembrei de você. Isso, é isso que devemos fazer, tá bem? Então, a punição do nosso Senhor Jesus, irmão, no entanto, foi por causa de nós, tá? E não foi dele próprio, tá bem, meus irmãos? A expressão pelos pecados de todo mundo, que aqui diz, não só pelo nosso, mas de todo mundo, isso também não está dizendo, não significa, irmão, a salvação de todas as pessoas do mundo, não está dizendo isso. O que ele quer dizer é por aquele, de acordo com a promessa de Deus, abençoar todas essas nações. Então, são aquelas pessoas, porque nós vamos anunciar Jesus. Tem pessoas que aceitam o evangelho de Jesus e tem pessoas que não aceitam. Por isso que ele falou, ide ao mundo, anunciar o evangelho. Então, quer dizer, ele deu o perdão para o mundo todo, mas o mundo não aceitou o perdão dele. Então, tem aquele que falou, você fica com o seu Deus, eu fico com o meu, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de Jesus. Então, ele jogou fora o seu direito de salvação. Ele mesmo se condenou. Então, a humanidade que vai ser salva são aquelas que aceitarem Jesus, que aceitar o reino do evangelho. Esses é que vão ser salvos. Os demais
não vão ser. Os abençoados, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, são aqueles que aceitaram Jesus Cristo. Eu faço uma pergunta. Vocês são abençoados ou não são? São. Vocês aceitaram Jesus. Então, vocês são abençoados. Então, irmão, a morte do Senhor Jesus, essa morte redentora que ele teve, uma morte forte, ela estende essa oferta de salvação para todas as nações da terra. Jesus está estendendo a salvação para o mundo inteiro. Inclusive, olha que obra linda. Jesus está próximo a voltar. E através da internet, o evangelho chegou a países que não deixam de ter uma igreja lá. Chegou em lares que as pessoas começam a viver pela fé. E todo o evangelho está sendo pregado no reino, na terra toda. Breve, Jesus vai vir nos buscar. Vamos nos preparar? Então, esses são os conselhos que nesta manhã Deus dá. Glória a Deus. Perdoa em nome de Jesus, mas que vocês absorvem, através do Espírito Santo, a leitura da palavra. Leiam, conferem, estejam juntos e, em nome de Cristo, todos venceremos. Tá bem? Então, amados, esses são os conselhos. Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus.